Se você hoje pergunta para uma criança o que você vai ser quando crescer, você não quer saber o que ela vai ser realmente. Você quer saber o que ela vai fazer. Não é isso? Vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser não sei o quê. Você quer saber o que ela vai fazer. O ser mesmo, a gente não se preocupa muito secundário. Fundamental é que o homem fosse verdadeiramente humano, que obedecesse a certos propósitos, obedecesse a certos valores humanizantes. E depois ele fazia, a partir disso, ele se dedicava ao ofício que ele quisesse, que ele sonhava. Primeiro, um bom ser humano. Então, uma educação, sobretudo, fundamentada em valores humanos. Essa questão do conteúdo técnico, de aprender a lidar com as coisas, era um elemento secundário. Fundamental é que que eu já ouvi falar, não sei se eu vou falar corretamente, que é Pandeia, não sei. Paideia. Paideia, que é o sistema educacional da época, o que é isso? Paideia é a educação grega. Era o modo como eles consideravam que deveria ser cultivado o caráter da criança, do jovem, para que ele se tornasse um adulto legítimo. É um adulto que merecesse a condição de cidadão nessa cidade que eles sonhavam. Você compra um liquidificador que tem só 2 velocidades. Ele te manda um manual em 5 línguas te ensinando a fazer clique. E o ser humano não vem com um manual explicando como ele funciona. Seria bem útil. Dizem que a filosofia tinha exatamente esse propósito. Seria um manual de funcionamento do ser humano, mostrando a experiência humana que já havia sido atesourada até ali. Não digo que perfeita, porque a gente não saberia o que é um ser humano perfeito, né? Mas eu projetaria aquilo que eu tenho de maior deficiência hoje. Por exemplo, um propósito para mim seria justiça e fraternidade, porque eu sinto que nessas 2 coisas eu mais tenho que crescer. Então eu coloco isso como um propósito. Se lá pelo meio do caminho eu percebo que tem outras coisas que são mais urgentes, não tem problema, não tem contraindicações você acrescentar mais uma coisa ou outra. Tá? Mas é aquilo que você sente que é mais deficiente, daquilo que você é mais carente, aquilo que te impede de pisar no próximo degrau. Você sente essa impotência às vezes? Estou crescendo como ser humano, tem algo que me trava para pisar no próximo degrau. É exatamente isso que eu coloco como meta, aquilo que está me travando para caminhar. Tá? Que é o que eu vejo nesse momento como necessidade. Como eu te falei, ao longo do caminho isso pode ser ajustado, né? Não tem problema, não tem contraindicações. Eu parto da ideia que, por exemplo, se você quer construir uma casa, a primeira coisa que você faz é contratar um arquiteto que desenha a sua casa, não é isso? Em todos os detalhes. Aí depois vem um engenheiro, vem um mestre de obras, monta um canteiro de obras, para saber o que ele vai fazer. Hoje, ele olha para a planta pronta, não é isso? Ele tem que olhar para o produto final para saber o que fazer hoje. Imagina que não houvesse nenhuma planta, ele não soubesse o que vai ser feito. O que ele faria hoje? Não dá para saber. Então, nós vivemos um pouco esse drama. O que nós queremos ser no final desse processo? Quando estiver terminando a nossa vida, que tipo de ser humano você gostaria de ser? Que valores gostaria de ter? Que vícios, que defeitos você gostaria de ter polido e deixado para trás? O que você gostaria de ter feito pela humanidade, por si próprio, pelo outro? Ou seja, qual é o teu propósito como ser humano? Qual é o teu ideal? Porque a partir disso você saberia o que fazer no dia de hoje. E como eu te falei, com esse referencial você pode inclusive saber o que são os valores, o que são as virtudes. Aquilo que te leva na direção disso é valoroso e o contrário não. Ou seja, você dá um balizamento à vida humana quando tem um propósito. Não é para você ficar ansioso nem desejando esse propósito, ele é uma referência de direção para você saber o que fazer no dia de hoje, para que você esteja presente com toda a potência no dia de hoje. Eu imaginaria, com certeza, uma formação humana que precedesse a formação profissional, com certeza. Porque se uma pessoa é justa, logicamente você não precisa depois estar fazendo trabalhos de compliance, né, ensinando ética, porque ela, naturalmente, através da justiça, ela já tem essas coisas. Você ganha muito tempo, você só vai ter que ensinar coisas técnicas. Hoje nós temos uma formação técnica e depois temos que correr atrás do prejuízo humano. Você tem um funcionário que muitas vezes não é ético, um funcionário que muitas vezes não é honesto. Ou seja, nós corremos atrás do prejuízo depois que ele já se produziu. Nós fazemos as coisas de ponta cabeça. Tá? Então, em primeiro lugar, deveria ser a formação humana. Depois, a formação técnica, prática para fazer coisas. A primeira coisa é construir a si próprio. Um conjunto de valores, né, para praticá-los, para entender como eles funcionam. Tá? Teria que trabalhar com empatia para poder entender o lugar do outro, não se sentir dono da verdade. Teria que trabalhar com uma certa capacidade de lidar com os conflitos da convivência.
Tá? Alguns elementos fundamentais para que uma sociedade humana fosse sadia. Tá? Então, é uma educação, sobretudo, fundamentada em valores humanos. Essa questão do conteúdo técnico, de aprender a lidar com as coisas, era um elemento secundário. Fundamental é que o homem fosse verdadeiramente humano, que obedecesse a certos propósitos, obedecesse a certos valores humanizantes. E depois ele fazia, a partir disso, ele se dedicava ao ofício que ele quisesse. Primeiro um bom ser humano, um bom cidadão, e depois um bom profissional. Parece uma boa forma, né? Sim. Se você hoje pergunta para uma criança o que você vai ser quando crescer, você não quer saber o que ela vai ser realmente. Você quer saber o que ela vai fazer. Não é isso? Vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser não sei o quê. Você quer saber o que ela vai fazer. O ser mesmo, a gente não se preocupa muito com ele. Embora a gente ame muito uma criança, ao querer educá-la, a gente se dedica muito mais a uma formação técnica do que a uma formação humana. Ensina ela como fazer coisas, não é? Ensina a construir a si próprio. Então não tem problema você falar da justiça e da fraternidade e depois você acrescentar a integridade. Não mudou nada, é um homem virtuoso. Você simplesmente destacou mais uma virtude. Tá? Essencialmente é a mesma coisa que você está buscando. Você destaca uma virtude porque é aquela que você sente que possui mais carência no momento. A gente tem que ter uma certa consciência de que estamos tentando crescer e o que mais nos bloqueia, ou seja, o que nos impede de colocar o pé no próximo degrau. Eu sinto muito isso na minha vida. Parece que às vezes você estuda, entende mais sobre você, melhora algumas coisas e você sobe um degrau. Aí depois você começa a vir outras angústias, outras dores e tal, você não tá entendendo o que tá acontecendo, aí você vai lá e busca mais e tenta entender mais o que tá acontecendo, e aí evolui de novo. A vida é meio que isso, né? É uma série de dificuldades que vão pedindo pra você aprender mais, evoluir mais e passar pro próximo nível, né? Com certeza. Existe uma frase de uma pensadora do século XIX que eu gosto bastante, que ela diz o seguinte: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Ou seja, no dia de hoje eu faço o meu melhor, vou até o limite das minhas possibilidades para responder à vida de forma humana. Amanhã provavelmente eu poderei mais, mas ninguém pode cobrar de mim mais do que eu fiz hoje, porque o tamanho que eu tinha hoje me permitiu ir até esse ponto. Ou seja, todos os dias eu vou até o limite das minhas possibilidades, faço aquilo que de mais humano eu posso perceber. E amanhã a minha visão estará mais apurada, eu verei de maneira mais completa, provavelmente poderei um pouco mais. Assim você caminha em paz, quites com céus e terra, sabendo que você está dando do melhor daquilo que você tem e daquilo que você é. Mas constantemente vai ter desafios diferentes, porque é assim que se sobe. E quando a gente não sente que tá dando melhor, assim? A gente se sente mal por não estar dando melhor. Tem que ver o que você está vendo naquilo que você está fazendo. Se você vê isso como um caminho para o aperfeiçoamento, pode ser que você esteja vendo simplesmente um meio de sobrevivência, algo que não te satisfaz, e isso realmente reprime a tua criatividade, a tua vontade, a tua inteligência. Ou seja, você tem que enxergar por trás daquilo que você está fazendo uma oportunidade de crescer. E examinar com bastante critério, com bastante calma. E uma coisa é, eu tenho várias opções. Escolhi ir por um caminho muito difícil. Bom, isso é falta de inteligência. Poderia ter escolhido um caminho mais fácil. Outra coisa é, a única oportunidade que eu tenho é um caminho difícil. Então é esse, é a lei da necessidade. Vou dar o meu melhor nesse caminho, é o que eu tenho. Ah, mas poderia ser outro, mas eu não tenho outro. Então, às vezes, você tem um emprego que é o que você tem. Você precisa sobreviver e é aquilo ali que você tem. Ah, mas se fosse o outro seria melhor. Não, é o caminho que eu tenho, é esse. É a lei da necessidade, portanto, vou dar o meu melhor aqui. Em algum momento, se eu tiver escolha, escolherei alguma coisa melhor. Mas agora que só é isso, eu vou dar o meu melhor aqui. Não ficar discutindo com a vida. Acreditar que a vida sabe mais do que necessitamos do que nós mesmos. A vida é cosmos e não caos. Existe um sentido. Existe um propósito em tudo que acontece. A vida é dotada de inteligência. Como dizia o imperador Marco Aurélio Estoico, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem.